Trabalhei 16 horas por dia para comprar nossa casa. Ela colocou no nome dela e me botou para fora. Eu me lembro do dia em que pisei pela primeira vez naquele terreno baldio, cercado de mato alto e com entulho por todos os lados. Era só terra e promessa. Uma promessa que eu fiz a mim mesmo aos 25 anos, quando ainda dividia um quartinho nos fundos da casa da minha mãe com minha esposa. A gente não tinha nada, nem móveis decentes, nem privacidade, nem sequer sossego para sonhar alto. Mas eu dizia para ela todas as noites: amor, um dia vou te dar uma casa só nossa. Onde ninguém manda, onde ninguém julga, onde a gente vai viver em paz. Ela sorria e dizia que confiava em mim. E aquilo bastava para eu encarar qualquer jornada. Na época, eu trabalhava como auxiliar de carga num centro de distribuição de supermercado. O turno era das 6 da manhã às 2 da tarde, mas quase todo dia eu esticava até às 4, às 6, e às vezes virava à noite pegando frete por fora. Nos fins de semana, eu fazia bico em obras com meu cunhado, carregando cimento, assentando tijolo, limpando entulho. Era pauleira, mas eu aguentava. Porque enquanto o corpo doía, a cabeça sonhava. Eu ia construir uma vida para nós dois. Eu ia tirar a gente daquele aperto. Ela também trabalhava, no início. Era manicure, atendia em domicílio, tinha suas clientes fixas. Mas com o tempo, dizia que não valia a pena, que o valor do ônibus comia o lucro, que o cansaço não compensava. Disse que ia parar por um tempo, cuidar da casa, focar em nós. E eu aceitei. Achei justo. Pode deixar, deixa que eu corro atrás do resto. E corri. 3 anos depois, com muito suor, a gente conseguiu dar entrada naquele terreno. Era de um tio dela que estava vendendo por um valor bem abaixo do mercado. Parcelado em 18 vezes, sem juros. A oportunidade perfeita. Fomos juntos ao cartório, eu com a mão suada segurando o contrato, ela com o sorriso de quem estava realizando um sonho. Foi ali que tudo começou a se moldar. Tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. A construção foi lenta. Começamos com um puxadinho de 2 cômodos, um quarto e uma cozinha que mais parecia um corredor apertado. A cada mês sobrava um dinheirinho e eu comprava mais material. Ela me ajudava escolhendo os azulejos, sugerindo a posição das janelas, desenhando à mão o que seria nosso futuro lar. À noite, deitados num colchão no chão, ela me abraçava e dizia que eu era o homem da vida dela. Eu acreditava. Porque amor, para mim, era isso: construir junto. Aguentar o tranco. Suportar o hoje para conquistar o amanhã. Mas à medida que a casa tomava forma, as coisas começaram a mudar. Não de repente. Foi sutil, quase imperceptível. Ela passou a sair mais. Disse que precisava espairecer, que estava ficando presa demais dentro de casa. Começou a frequentar um salão novo, fez luzes no cabelo, passou a comprar roupas mais caras. Quando eu perguntava de onde vinha o dinheiro, ela dizia que estava guardando de quando ainda trabalhava, que era presente de amigas, ou que tinha feito uma unha aqui e ali. Eu estranhava, mas não questionava. Eu confiava. Era a mulher com quem eu planejava envelhecer. A cada novo salário, eu deixava tudo com ela. Pagava as contas, comprava material da obra, e o que sobrava, ela gerenciava. Eu não entendia nada de finanças. Só entendia de ralar. Ela dizia que fazia render. E eu acreditava. Afinal, a casa estava de pé, os cômodos aumentando, o portão sendo instalado, e o sonho se tornando real. Eu me iludia achando que tudo aquilo era nosso. Que o suor era compartilhado. Que o lar estava sendo construído a 4 mãos. Foi aí que ela sugeriu colocar a casa no nome dela. Disse que era mais fácil, já que o terreno estava no nome do tio, da família dela. Que daria menos dor de cabeça, que facilitaria em caso de burocracia, de transferência. Eu relutava. Senti um desconforto estranho, uma pontada no peito que eu não consegui explicar. Mas ela me convenceu. Com palavras doces, com promessas de é tudo nosso, com carícias depois de um dia exausto. Você não confia em mim? Ela perguntou, com os olhos marejados. E eu, burro, respondi, claro que confio. E assinei. Deixei ela fazer tudo. O registro, a documentação, o que precisava. Nem fui no cartório. Ela levou sozinha. E voltou dizendo que estava tudo certo. Que agora a casa era oficialmente nossa.
Só que não era. Era dela. Mas eu só fui entender isso muito tempo depois. A casa ficou pronta. Simples, mas linda. 2 quartos, sala, cozinha americana, banheiro com box de vidro, área de serviço. Colocamos cerâmica nova, pintamos tudo de branco e azul, do jeito que ela queria. Compramos uma geladeira nova, um sofá de 3 lugares que ela mesma escolheu, e uma TV de 50 polegadas parcelada em 12 vezes. Eu me sentia o rei do mundo. Orgulhoso. Vitorioso. Achei que finalmente a vida ia sorrir pra gente. Mal sabia eu que aquilo era o começo do fim. Os primeiros meses na casa nova foram como um sopro de alívio depois de anos vivendo apertado, ouvindo discussões de vizinho pela parede fina, aguentando sermões da minha mãe toda vez que o arroz queimava ou o lixo acumulava. Agora, não. Agora a casa era nossa. Eu acordava antes do sol, como sempre, vestia meu uniforme sujo de cimento e café requentado, e saía para mais um dia de trabalho. Ela ficava enrolada no lençol, às vezes dormindo, às vezes no celular. Me dava um beijo rápido na bochecha e dizia vai com Deus. E eu ia. Porque achava que ela era minha base. A pessoa por quem eu lutava. Comecei a reparar em pequenas mudanças. Primeiro, ela passou a falar mais no celular. Risadinhas abafadas no banheiro, mensagens que ela escondia quando eu chegava perto. Dizia que era uma amiga da faculdade, que estava voltando a estudar e precisava manter contato com as colegas. Depois, surgiram os sumiços. Dizia que ia visitar a mãe e voltava à noite com cheiro de perfume que não era o dela. Um dia, cheguei mais cedo em casa por causa de um problema no caminhão da obra, e encontrei um copo de uísque na pia. Nós não tínhamos uísque. Nunca tivemos. Perguntei. Ela disse que era do vizinho, que passou para conversar. Achei estranho. Mas calei. As brigas começaram logo depois. Ela dizia que eu era ausente, que só pensava em trabalhar, que não dava mais atenção, que estava cansada de viver como dona de casa. Eu tentava entender, pedia desculpas, prometia mudar, mas como mudar se eu precisava trabalhar o dobro para manter tudo funcionando? O financiamento da geladeira, a parcela da construção, a conta de luz, o mercado, tudo isso não se pagava com promessas. Eu dizia, tô fazendo isso por nós. E ela rebatia, e quem te pediu isso tudo? Aquela frase me quebrou. Quem me pediu? Ninguém. Mas eu fiz porque amava. Porque achei que era o certo. Porque achei que era isso que um homem faz por sua família. Certa vez, cheguei em casa e ela estava com um cara sentado no sofá. Alto, barba feita, camisa social. Ela disse que era um corretor de seguros, que estavam vendo opções de planos de saúde para nós. Achei estranho. Porque ela não me avisou antes. Ela disse que não sabia se eu estaria interessado, mas que estava só ouvindo. O cara foi embora. Ela foi fria comigo o resto da noite. No dia seguinte, descobri que ela tinha ido a uma festa sem me avisar. Vi fotos no perfil de uma amiga dela, ela dançando, sorrindo, com o mesmo corretor de seguros do lado, rindo com um copo na mão. Aquilo me consumiu por dentro. Confrontei. Ela gritou. Me chamou de controlador. Disse que eu estava paranoico. Naquela noite, dormi na sala. Deitado no sofá que eu mesmo comprei. Sozinho, escutando o som das notificações do celular dela vindo do quarto. Risadas. Emoji de coração. Silêncio. 2 dias depois, ela disse que queria um tempo. Que estava confusa. Que precisava se reencontrar. Eu perguntei se tinha outro homem. Ela disse que não, mas que não sabia mais o que sentia. Perguntei o que eu tinha feito. Ela respondeu, nada. É isso que me irrita. Você é sempre o mesmo. O mesmo. O cara que carregou cimento com o pé sangrando. Que trabalhou com febre. Que vendeu a bicicleta para pagar o azulejo da cozinha. Que abriu mão de tudo, inclusive da própria dignidade, para não deixar faltar nada dentro daquela casa. No domingo seguinte, cheguei do trabalho e encontrei minhas roupas jogadas no quintal. Uma mala velha rasgada, com minhas camisas amassadas, minhas ferramentas espalhadas na terra molhada. Ela estava parada na porta, braços cruzados, olhos frios como quem já tinha ensaiado aquele momento. E disse apenas, a casa é minha. Tá no meu nome. Eu quero que você vá embora. Eu ri.
Um riso que saiu torto, nervoso, sem saber se era real. Perguntei se aquilo era sério. Ela respondeu: "Você não escutou? Sai da minha casa." Eu quis gritar. Quis quebrar tudo. Quis agarrar cada tijolo daquela parede e mostrar para ela os calos nas minhas mãos. Mas eu não fiz nada. Porque ali, naquele instante, percebi que nada daquilo nunca foi meu. Nem a casa, nem o amor, nem o nós que eu carreguei nas costas por tantos anos. Só peguei a mala, recolhi o que deu, e saí. Saí com a mesma roupa suada do trabalho, sem destino, com a alma esmagada entre as palavras que ela jogou como quem varre sujeira pro ralo. Sai da minha casa. A casa que eu construí. E foi ali, do lado de fora, com a porta batida nas minhas costas, que a realidade me acertou de vez. Eu era só um pedreiro na história dela. O homem que ela usou para subir os alicerces da vida confortável que agora ela podia viver, sem mim. Eu não fui para casa da minha mãe. Orgulho, vergonha, raiva, tudo misturado. Como é que eu ia encarar ela depois de dizer que não queria mais depender de ninguém? Depois de bater no peito e afirmar que estava vivendo minha vida? Eu dormi os primeiros dias no quartinho de ferramentas da obra onde eu trabalhava. Tinha um colchão velho ali, uns cobertores guardados para quando a galera tirava plantão. Pedi autorização pro chefe, que me olhou com pena, mas deixou. E ali eu fiquei, junto das tralhas, do cheiro de graxa, e do eco da humilhação que parecia não ter fim. Os caras da obra começaram a notar. O Tico me chamou para uma cerveja, perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, como todo homem ensina outro homem a responder: "Tô bem." Mesmo com a garganta travando, com os olhos querendo desabar, mesmo com a alma espremida entre o cimento seco das paredes, eu continuava dizendo que estava tudo certo, porque aprendi que homem de verdade não chora, não se queixa, não expõe ferida. Mas por dentro, eu estava apodrecendo. No celular, ainda tinha foto dela como plano de fundo. Nós dois, abraçados, no terreno baldio onde seria nossa casa. Ela com aquele sorriso de quem sonha, e eu com a mão suja de terra, segurando uma trena. Apaguei a foto. Mas a imagem ficou na cabeça. Ingrata. Como cicatriz mal curada que insiste em doer com o tempo. 2 semanas depois, um colega do trabalho comentou por alto que viu ela num bar com o tal corretor de seguros. Os dois juntos, rindo, trocando carícias como se nunca tivessem tido outro passado. Eu não disse nada. Só acendi outro cigarro e continuei misturando massa. Era melhor engolir aquilo com o gosto amargo da nicotina do que explodir de vez. Porque se eu surtasse, ia sobrar para mim. E eu não podia perder o único sustento que ainda me restava. Às vezes, eu me pegava olhando para a rua, imaginando ela chegando correndo, dizendo que se arrependeu, que me queria de volta, que foi um surto, que a casa era nossa sim, que o nome no papel não valia mais do que os tijolos que eu empilhei com as mãos sangrando. Mas ela nunca veio. Nem um áudio. Nenhum "e aí, como você tá?" Nada. Só silêncio. E foi nesse silêncio que comecei a refletir, relembrar cada renúncia que fiz, cada final de semana de folga que eu troquei por bico extra, cada aniversário que eu não comemorei para poder pagar o encanamento, cada sapato furado que eu continuei usando porque ela precisava de um novo vestido para ir no batizado da sobrinha, cada sonho meu que foi adiado indefinidamente porque agora não dá. Amor, segura só mais um pouco. E eu segurava. Segurava as contas, o choro, o cansaço, os medos, tudo. Eu me tornei um pilar, um alicerce humano. Ela cresceu em cima de mim. Se ergueu. E depois que ficou estável, me derrubou como se fosse entulho. Teve um dia que choveu forte, e eu fiquei trancado no quartinho da obra, ouvindo o barulho da água batendo no telhado de zinco. Lembrei de como eu sonhava em ouvir aquele som dentro da nossa casa. Do jeito que ela dizia: "Vai ser tão bom dormir ouvindo a chuva, com você do meu lado." Eu olhava pro teto e sorria. Agora eu ouvia a mesma chuva, mas só ouvia. Não havia abraço. Não havia promessa. Só a goteira escorrendo no canto da parede e o som dos meus próprios soluços tentando não sair. Certa madrugada, fui ao hospital visitar meu pai. Ele teve uma crise de pressão alta e ficou internado. Na recepção,
encontrei um conhecido da quebrada, que não via há anos. Trocamos umas palavras, e ele, do nada, soltou: soube que tua mulher te deu um pé, né? Mas também, né, você deixou tudo no nome dela. Aí já viu. Era isso. Todo mundo sabia. E todo mundo achava que a culpa era minha. Voltei pro quartinho com vontade de sumir. Me olhei no espelho do banheiro improvisado da obra e mal me reconheci. Olhos fundos, barba por fazer, roupa sempre suja, alma pesada. Eu que só queria ter construído um lar, um espaço para amar e ser amado. Eu que acreditei que dar tudo de mim seria o suficiente. Eu que pensei que fidelidade, esforço e presença eram coisas valorizadas. E ali estava eu, traído, descartado, substituído por alguém que provavelmente nunca segurou uma enxada na vida. Mas o pior não foi a traição, nem a casa, nem o abandono. O pior foi perceber que, por anos, eu fui apenas uma escada. E ela só queria chegar no andar de cima. Se essa história te tocou até aqui, me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Já sentiu que deu tudo de si, e mesmo assim não foi suficiente? Seu desabafo pode ajudar outros a entenderem que não estão sozinhos. Um mês depois da minha saída, o mundo já tinha se reacomodado à nova realidade. Eu não fazia mais parte da vida dela. A vida que eu ajudei a construir. Comecei a ver fotos nas redes sociais. Ela e o tal corretor juntos. Primeiro numa lanchonete, depois numa viagem pro interior. E, por fim, sorrindo no portão da casa, da nossa casa, como se fossem um casal que venceu tudo, que lutou junto. Como se o chão que eles pisavam não tivesse sido regado com meu suor. Numa das imagens, ele aparece com uma furadeira na mão, instalando uma prateleira na sala. Os comentários diziam: casal guerreiro, amo ver vocês juntos, Deus abençoe esse lar. Eu ri. Um riso amargo, seco, que parece mais uma tosse engasgada. A verdade era essa: ninguém sabia. Ninguém queria saber. A internet é o lugar onde o vilão sempre se dá bem se for bonito e souber sorrir. Eu fui riscado da narrativa como se nunca tivesse existido. Era como se eu fosse uma fase da vida dela que ela tinha superado. Um degrau. Um caminho pro que ela realmente queria viver. E ele, o outro, nem precisava se esforçar muito. Porque o caminho já estava pavimentado com meus calos, minhas dívidas, minhas noites mal dormidas. A casa estava pronta. Bastava entrar. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que batia no portão e ela dizia que eu estava louco, que nunca moramos juntos. Às vezes, eu via minha cama sendo queimada, minhas ferramentas sendo jogadas fora, meus quadros sendo substituídos por fotos deles. Acordava suado, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona de dor. Comecei a evitar os lugares que a gente frequentava. O açougue, a feira, até a farmácia do bairro. Sentia que a qualquer momento ia encontrar alguém que perguntaria: e a patroa, sumiu? Ou pior, ela tá tão bem com o novo, né? Eu já não suportava mais ouvir o nome dela. E, mesmo assim, ele estava em todo lugar. Um amigo tentou me ajudar. Me chamou para sair, tomar um ar. Disse que eu precisava virar a página. Mas como vir a página quem foi rasgado no meio da história? Como se recomeça quando tudo que você tinha foi tomado com um carimbo num papel? Aquela casa era meu plano de fuga. Era meu abrigo. Meu pedaço de dignidade. E agora era cenário de outra história. Uma que eu assistia de fora, como um espectador indesejado. Certo dia, precisei voltar àquela rua. Uma tia minha morava a 2 quarteirões de lá e estava doente. Fui levar um remédio que o sobrinho dela não pôde buscar. No caminho, passei em frente à casa. Eu queria não olhar. Queria manter os olhos retos, ignorar. Mas não consegui. Me virei. E lá estava ela. No jardim. Regando as plantas. Usando aquele vestido florido que eu comprei no Natal que a gente passou apertado. Ela me viu. E fingiu que não viu. Simples assim. Seguiu regando como se eu fosse o carteiro. Um estranho. Um vulto. E aquilo doeu mais que tudo. Doeu como se ela tivesse me apagado de dentro dela com uma borracha. Como se nunca tivesse deitado comigo naquela cama, chorado comigo naquela sala, rido comigo debaixo daquela laje inacabada.
Ela me apagou com a frieza de quem nunca sentiu. E o que mais me doía é que talvez nunca tivesse sentido mesmo. Na volta para a obra, sentei num canto do canteiro e chorei como criança. Um choro silencioso, contido, porque homem não pode se desmontar. Mas as lágrimas vinham com força, como se tudo que ficou preso por tanto tempo finalmente tivesse encontrado saída. Eu me sentia como alguém que cavou um túnel com as mãos nuas, sonhando com a luz do outro lado. E, quando finalmente enxergou a saída, foi empurrado de volta para a escuridão. Comecei a perder o apetite. Emagreci quase 8 quilos em 2 semanas. A calça já não segurava mais na cintura. Os colegas notavam, mas ninguém dizia nada. Porque todo mundo tem sua cruz, e no fim das contas, ninguém quer carregar a dos outros. Mas o pior ainda estava por vir. Recebi uma notificação judicial. Ela estava me cobrando parte do dinheiro que ela dizia ter investido sozinha na casa. Alegava que eu era apenas um inquilino de convivência e que, por causa disso, devia pagar os aluguéis retroativos que usufruí. Eu ri. Não de deboche. De incredulidade. Era o golpe final. A facada já tinha vindo, mas ela ainda queria girar a lâmina. Me vi sentado no banco do fórum, esperando a audiência, vestindo a única camisa que não tinha manchas de tinta. Me sentindo um lixo. Um derrotado. O homem que deu tudo, e perdeu até o direito de dizer que teve alguma coisa. E ali, naquele banco duro, entre papéis, carimbos e olhares indiferentes, entendi de uma vez por todas. Eu fui só a ponte. E ela só queria chegar do outro lado. A audiência foi marcada para uma manhã de sexta-feira. Eu não dormi na noite anterior. Fiquei encarando o teto do quartinho onde agora morava, uma edícula alugada nos fundos da casa de um casal de idosos que nem sabiam meu nome. O colchão no chão fazia minhas costas doerem, e a janela mal fechava direito, deixando entrar o barulho da rua e o vento gelado da madrugada. Mas o que mais me doía era a memória. Ela vinha em forma de flash, como um soco súbito no peito, a gente pintando a sala juntos, ela escolhendo a cortina, eu carregando o cimento com os ombros estourados, ela dizendo que a casa era o nosso templo. Cheguei ao fórum cedo, com a camisa passada e a alma amassada. Vi ela chegando minutos depois. Cabelo arrumado, perfume caro, vestindo aquela postura de mulher decidida que eu conhecia tão bem. Mas o olhar era outro. Gelado. Reto. Impassível. Sentou do outro lado da sala sem sequer desviar os olhos. Nenhuma saudação. Nem um resquício de humanidade. Aquela era a mulher com quem eu pensei em envelhecer. A juíza foi objetiva. Leu os papéis, perguntou se havia chance de acordo. Eu queria dizer, acerto? Eu construí aquela casa com as minhas mãos. Ela serviu o café, eu levantei o alicerce. Mas fiquei calado. O advogado dela disse que ela tinha investido dinheiro da rescisão de um emprego antigo, que eu morava de favor, que nunca contribuí legalmente. E o meu defensor, designado pelo Estado, apenas suspirava entre frases curtas. Era um massacre. Jurídico, emocional, existencial. Saí de lá com uma dívida. Oficial. Um valor a pagar por usufruto do imóvel. Era como se eu tivesse invadido minha própria vida. Voltei para a obra naquele dia sem falar com ninguém. Peguei a enxada e comecei a revirar a terra, como se quisesse enterrar tudo. O amor, a raiva, a vergonha. Um dos ajudantes perguntou se eu estava bem. Respondi que sim. E a gente sabe que, quando um homem diz "tô bem" com a voz embargada, é porque dentro dele tá tudo desmoronando. À noite, sentei no chão do quartinho, peguei o celular antigo e abri as fotos antigas. Ela sorrindo com a camisa que comprei num brechó. Ela deitada no sofá, dizendo que nunca se sentiu tão amada. Ela na varanda, olhando o céu, dizendo que aquele era o lar dos sonhos. Apaguei tudo. Não por raiva. Por instinto de sobrevivência. Porque tem coisas que a gente precisa esquecer para não enlouquecer. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens de conhecidos. Uns queriam entender, outros apenas fofocar. Uma prima dela me mandou uma indireta. Nem tudo que brilha é ouro, mas tem gente que nunca brilhou. Ri sozinho. Porque era isso. Eu nunca brilhei. Só carreguei os holofotes pros outros. Um ex-cunhado me mandou uma mensagem sincera. Disse que sabia do meu esforço.
que me achava um cara honesto, mas que, infelizmente, o mundo premia o esperto, não o justo, que a esperteza anda de carro, e a justiça pega ônibus lotado. E eu ali, no ônibus lotado da minha vida, tentando encontrar um ponto onde pudesse descer sem perder o pouco de dignidade que me restava. Voltei a morar sozinho depois de quase 7 anos dividindo tudo. Agora, o silêncio era ensurdecedor. Cozinhava arroz puro com ovo. Comia em pé, encostado na pia. A única coisa que me acompanhava era o rádio velho, que tocava as mesmas músicas sertanejas sobre perda, saudade e traição. Era quase irônico. A vida imitando a arte, ou a arte cuspindo na minha cara. Comecei a beber. Não muito. O suficiente para dormir. Ou pelo menos, tentar. Acordava com dor no corpo e a cabeça latejando. Mas era melhor do que acordar com lembrança. Porque lembrar era o pior castigo. Era como se cada memória feliz viesse agora acompanhada de uma agulhada. Eu lembrava do cheiro dela, do toque dela, do jeito como sorria quando eu chegava com marmita. E agora, tudo isso parecia mentira. Uma noite, liguei a televisão e vi uma propaganda de financiamento de imóveis. Mostrava um casal construindo a casa dos sonhos, sorrindo, plantando uma árvore no jardim. Me deu uma ânsia tão forte que precisei correr pro banheiro. Vomitei. Não pelo comercial, mas porque aquela cena parecia um deboche da vida. Eu fui aquele homem. E terminei como o homem do portão, olhando tudo acontecer com outro. Depois disso, comecei a escrever num caderno. Não poesia. Não desabafo bonito. Só escrevia coisas como, hoje doeu menos ou sonhei com ela de novo. Era a minha maneira de manter a sanidade. De tentar me convencer de que um dia aquilo tudo ia ser apenas um capítulo, não o livro inteiro. Mas o capítulo não terminava. Parecia que a dor tinha virado inquilina da minha alma. E ela não pagava aluguel. O tempo passou. Como um rolo compressor. As estações mudaram, mas dentro de mim, parecia que tudo havia parado no inverno. Um frio contínuo, daqueles que não se resolve com cobertor. Frio de ausência, de lembrança, de fracasso. Já fazia 3 meses desde o despejo emocional que ela me impôs, e eu ainda dormia no mesmo colchão fino, no mesmo quartinho úmido, rodeado de paredes que nunca ouviram nosso riso. Voltei a trabalhar como mestre de obras, mas sem o mesmo ânimo. Aquilo que antes me dava orgulho agora me parecia castigo. Eu via homens sonhando com a casa própria, falando com brilho nos olhos sobre o azulejo ideal, o modelo da pia, o lugar da churrasqueira. E aquilo me feria. Porque cada parede que eu levantava para alguém, me lembrava da que me arrancaram. Eu construía para os outros enquanto carregava a dor de ter perdido o que era meu. E mais do que isso, o que era nosso. Alguns amigos se afastaram. Outros fingiam não saber. A maioria apenas seguia a vida, como a vida exige. Mas eu segui quebrado. Não que isso se veja por fora. O homem não pode chorar na obra, não pode desabar no almoço, não pode dizer que sente falta de uma mulher que o traiu com frieza. A masculinidade é cruel nesse sentido. Ela cobra força até daquilo que deveria ser dor. Um dia, me peguei parado no portão da antiga casa. Não entrei. Só fiquei ali, de longe, olhando o portão trocado, a pintura nova, as flores diferentes na calçada. Ela tinha reformado tudo. Era como se quisesse apagar qualquer traço da minha passagem ali. E conseguiu. Na garagem, um carro novo. Na varanda, vozes que não reconheci. Risos. Brindes. E ali, do outro lado da rua, eu era só um vulto. Um fantasma do passado que ninguém queria lembrar. Voltei pro quartinho com uma garrafa de cachaça. Sentei no chão e fiquei encarando a parede por horas. Não sei quanto tempo passou. Sei apenas que a bebida acabou e eu ainda não tinha dito nada. Só pensei. Pensei em tudo que fiz. Em cada hora extra. Em cada noite sem sono. Em cada vai valer a pena que sussurrei para mim mesmo. E agora nem a casa, nem o amor, nem a dignidade estavam comigo. A vida começou a me empurrar para baixo. Contas atrasadas. Dores no corpo. Uma gastrite que me obrigou a ir ao hospital pela primeira vez em anos. Lá, o médico perguntou se eu estava ansioso. Eu ri. Ri por dentro. Ansioso é quem espera algo. E eu
Eu só esperava que os dias passassem logo. A dona da edícula um dia veio conversar. Disse que precisava do espaço. Que o neto dela ia voltar da cidade grande. Eu entendi. Agradeci. E comecei de novo. Um colchão emprestado na casa de um pedreiro mais velho que me admirava desde os tempos em que eu comandava a equipe com firmeza. Agora, ele me acolhia com pena. E isso doía mais do que o frio. Na obra, um dos meninos novos me perguntou se eu não tinha filhos. Balancei a cabeça. Não tinha. Nem filhos, nem raízes. Tudo o que eu plantei, alguém colheu. Foi quando recebi uma mensagem inesperada. Era da irmã dela. Uma mulher que nunca se meteu nas nossas brigas, que sempre foi neutra. Ela dizia apenas: vi uma foto dela com um novo namorado na casa. Senti nojo. Desculpa te escrever, mas precisava dizer que você não merecia isso. Chorei. Pela primeira vez em meses. Chorei com raiva, com alívio, com saudade. Chorei porque alguém ainda lembrava de mim como homem, não como descartável. Depois disso, decidi escrever uma carta. Não para ela. Para mim. Uma espécie de despedida simbólica. Escrevi tudo o que nunca tive coragem de dizer. Que eu senti medo, que eu me esforcei, que eu amei com tudo, que eu falhei como homem ao aceitar tão pouco. Que a maior burrice da minha vida não foi amar, foi confiar que amor, sozinho, sustentaria uma casa. E quando terminei a carta, dobrei com cuidado, coloquei numa caixa velha junto com algumas fotos amareladas e enterrei no quintal da obra. Não sei porquê. Talvez porque eu queria deixar aquele capítulo ali, sob o chão que eu mesmo levantei, como um túmulo do que eu fui. Depois desse dia, algo mudou. Não melhorou, só mudou. Como se eu tivesse me conformado de vez. Eu entendi, finalmente, que não era a casa que eu tinha perdido. Era o sentido de ter alguém para chamar de lar. A vida seguiu. Não como uma estrada reta, mas como um campo de escombros. E eu fui aprendendo a caminhar por cima deles, mesmo com os pés sangrando. Mesmo sem saber para onde ia. Mesmo sem ter ninguém esperando do outro lado. Eu apenas andava. Um passo de cada vez. Fiz alguns bicos longe da cidade. Obras pequenas, casas de praia, reformas de pousada. Nada fixo, nada grande. Mas era o suficiente para comer, para manter um teto, mesmo que provisório. Me acostumei com o mínimo. E me acostumar com pouco é uma forma silenciosa de morrer por dentro. Nas noites longas, sozinho num quartinho alugado com cheiro de mofo e cobertor de doação, eu olhava pro teto e me perguntava onde exatamente foi que tudo virou poeira. Porque no fundo, eu ainda tinha cenas vivas na memória. O dia em que sonhamos com a planta da casa, o chão sendo batido, a parede sendo erguida. Eu conseguia lembrar da primeira lâmpada acesa no teto da sala, da alegria que senti ao ver ela sentada no sofá com um cobertor nas pernas e uma xícara de café na mão, dizendo: tá ficando com cara de lar, né amor? É, ficou com cara de lar. Mas não era meu. Nunca foi. Aquilo tudo era apenas um cenário. Uma promessa de permanência feita em cima de areia. E quando veio a primeira maré, o primeiro problema, a primeira frustração, a primeira chance de olhar pro lado, ela não hesitou. Me apagou da história como quem deleta um arquivo antigo, sem backup, sem pesar. Um dia, recebi uma ligação. Era de um número desconhecido. Hesitei em atender, mas atendi. Era o advogado dela. Um tom seco, formal. Disse que ela queria resolver as pendências. Que eu podia assinar os documentos restantes da transferência da casa, para não haver futuras disputas judiciais. Eu ri. Um riso curto, sem graça. Disse que não havia o que disputar. Ela já tinha levado tudo. A casa, os móveis, o cachorro, as lembranças, o meu nome das contas de água e luz. Só não conseguiu tirar o peso que deixou dentro de mim. Desliguei sem responder. E fui tomar banho. De água fria. Naquele dia, decidi que não ia mais contar essa história como quem implora por compaixão. A dor não some quando a gente fala, mas, pelo menos, ela muda de forma. E naquele momento, eu precisava que ela fosse menos lâmina e mais cicatriz. Cortei o cabelo, troquei de cidade. Consegui um trabalho fixo numa pequena construtora. O salário era pouco, mas vinha todo mês. Comecei a comprar ferramentas minhas de novo. Uma trena, uma talhadeira,
uma furadeira usada. Coisas pequenas, mas que me lembravam quem eu era, um homem que constrói, mesmo quando tudo desaba. Aluguei um quarto nos fundos de uma senhora viúva que me tratava com respeito. Coisa rara. Com o tempo, ela me ofereceu uma marmita a mais no almoço. Dizia que fazia por gentileza. Eu aceitava com um nó na garganta. Nunca mais amei. Nunca mais tentei. Toda vez que uma mulher me olhava com gentileza, eu já imaginava a casa sendo tomada, o nome sendo arrancado, a história sendo reescrita sem mim. Criei uma desconfiança de tudo que sorri demais. E talvez isso me tenha tornado amargo. Mas é o que restou. A parte que ainda sobrevive depois que o vendaval leva tudo. Outro dia, passando perto da antiga cidade, decidi descer do ônibus. Por impulso. Não sei o que fui buscar. Um fechamento, talvez. Fui até a rua da antiga casa. Estava tudo diferente. O muro pintado, o número trocado, o portão automatizado. E ela, na varanda, com outro homem, outro filho no colo, outras gargalhadas. Ela não me viu. Mas eu vi. Vi que minha ausência não deixou nenhum buraco ali. Vi que a casa que eu construí virou o lar de outra história. E eu, que me doei inteiro, era só um nome apagado no rodapé da memória dela. E quer saber? Doeu. Mas dessa vez, eu não chorei. Eu só dei meia volta. E fui embora. Sem raiva. Sem saudade. Sem esperança de volta. Só com o silêncio de quem aprendeu que às vezes, o amor é uma obra que a gente levanta para outros morarem. E a gente mesmo fica no terreno baldio da lembrança, tentando entender por que todo mundo acha justo que o pedreiro durma do lado de fora. Essa foi mais uma história realista e dolorosa, como tantas que o mundo silencia. Se você também carrega marcas de um amor que te esqueceram, compartilha nos comentários. Aqui, sua dor é ouvida. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigado por ouvir até o fim.